fenômenos espiríticos, porque nós vimos que os fenômenos anímicos, eles podem ser físicos e intelectuais. E os fenômenos espiríticos, da mesma forma, eles podem ser fenômenos de efeitos físicos e intelectuais. Quais são os médiums de efeitos físicos que nós nos lembramos assim para colocar? E talvez vocês já tenham notícia deles, né? Ou através de livros, de estudos mesmo que façam. Então, Eusébia Palladino, Florence Cook, que trabalhou com William Crookes e que foi responsável por quase 3 anos, ou por 3 anos, de manifestação do espírito através dos efeitos físicos ou da comunicação física que ela permitia, a William Crookes, a Madame d'Espérance, a Ana Prado aqui no Brasil, Mirabelle aqui no Brasil, Peixotinho. Todos médiuns de grande potencialidade no que diz respeito ao efeito físico. Bem, gostaria de ler para vocês. Obrigada. É possível o efeito físico quando nós já estudamos, né, a exteriorização da sensibilidade. Alguém se lembra o que quer dizer isso? Exteriorização da sensibilidade ou desarticulação das forças anímicas? O que significa isso? A liberação, né, das forças dos chakras, né? Elas se expandem, né? Isso. Então, esses efeitos físicos, nós só teremos a realização deles se houver a desarticulação das forças anímicas em menor ou maior escala. Por quê? Porque quando há a liberação dos chakras, o que acontece é que solta ectoplasma. E o ectoplasma é fundamental no efeito físico, qualquer que ele seja. A maior parte das vezes o ectoplasma se expande como o ectoplasma invisível. Ele é gasoso. Então nós não podemos enxergá-lo. Mas na materialização, você enxerga o espírito materializado, o que significa que o ectoplasma está condensado. Ou ele se apresenta de uma maneira física. Então, segundo as explicações de André Luiz, se a personalidade encarnada tem possibilidade de larga articulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Essa exteriorização da sensibilidade ou desarticulação das forças anímicas é que permite a liberação de ectoplasma dos centros perispiríticos dissociados. Quer dizer, nesse processo escapa a força radiante.
No mundo espiritual, o ectoplasma é conhecido como força radiante. Então, nós somente temos possibilidade de utilização dessa força se houver a desarticulação das forças anímicas, em menor ou maior grau, e a pessoa nem percebe. Na materialização, não. Ou, em geral, o médium precisa dormir, e dormir muito, porque há necessidade de desarticular praticamente todos os chakras, todos os centros de força, para a grande liberação de ectoplasma. Nós já vimos que a liberação de ectoplasma não tem nada a ver com moralidade, né? Pode ser um espírito que não tenha atingido um grau moral adequado e que seja espiritualizado, porque não depende da moralidade. Então, qual a explicação que os espíritos dão, ou que Kardec dá, quando a mesa se movimenta? Por quê? Vocês sabem que a época da codificação, um dos fenômenos mais comuns era o fenômeno das mesas girantes. Quer dizer, as mesas rodavam sem nenhum impulso material. E elas eram conhecidas então como mesas girantes, né? Qual a explicação que o Espírito deu a Allan Kardec? Por que as mesas giravam? Por que elas se movimentavam? Aqui está a explicação do Espírito a Kardec. Em virtude de sua natureza etérea, o Espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário. Isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Como já vimos, esse elemento que constitui o perispírito faculta-nos a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Então, para isso, o espírito utiliza-se do fluido universal, ou princípio elementar de todas as coisas, e do fluido magnético animal, extraído do médium. Combina ambos, dando vida ilusória à mesa. Assim preparada, o espírito a atrai e movimenta sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito de sua vontade. Eu quis ler a explicação de Allan Kardec, né? Então, eu quis ler para dizer para vocês o seguinte: havia, como existe até hoje, uma ignorância nossa em relação a esses fenômenos. Como é que uma mesa pode cabriolar, né, de fazer movimentos e movimentar-se até com bastante rapidez, se não há nenhuma força física que promove isso? Então, a primeira coisa que os espíritos nos explicam é que os médiuns presentes à reunião, eles fornecem o ectoplasma ou a força radiante. Essa força radiante, ela envolve a mesa. A mesa fica impregnada dessa força. Ninguém está vendo, porque é o ectoplasma gasoso, não é? E aí,
o espírito que está comandando a reunião, ele se utiliza do fluido universal que está por toda parte, imprime nele vontade, e essa vontade movimenta a mesa. Por quê? Porque o ectoplasma obedece à mente espiritual. Alguém entendeu qual é o mecanismo? Houve possibilidade de compreensão? Muito bem. Então, quando a mesa se eleva, não é o espírito que a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece a uma impulsão mental. Quem assistiu o filme Ghost se lembra que ele foi aprender como movimentar os objetos materiais. E aquele espírito do metrô ensinou para ele, né, que não é pela força muscular, mas pela mente. É a mente que movimenta o objeto. Mas para que a mente ela movimente o objeto, esse objeto precisa estar impregnado de força radiante ou ectoplasma. Senão, não há possibilidade de movimentação. Então, os corpos e objetos, por mais pesados que sejam, podem ser movimentados, porque o fluido próprio do médium, conhecido como fluido magnético animalizado ou ectoplasma, combina-se com o fluido universal que o espírito acumula, dando vida momentânea à mesa. O espírito é a causa, o fluido o instrumento. Ambos são necessários. Essa combinação de fluidos explica todas as manifestações físicas, das batidas e pancadas às materializações. Então, é o que nós estamos vendo aqui, né? E que os efeitos físicos podem ser a tipologia, que seriam as batidas, manifestações físicas como ruídos, deslocamento de corpos sólidos, e isso se dá através da desarticulação das forças anímicas. Por exemplo, um passista, mesmo na sala de passe, sem o perceber, ele não tem consciência disso, há uma certa liberação do chakra, em menor ou maior escala, e não há percepção disso. Então há uma produção de ectoplasma que muitas vezes é utilizado em favor do doente. Então essa desarticulação, é preciso que se tenha presente isso. Ela não é muitas vezes, na maioria das vezes, não há percepção de que essa desarticulação exista, mas ela é necessária para que haja produção de ectoplasma. Bem, eu perguntaria para vocês, por que nem todos os médiuns têm o mesmo poder? Por que vocês acham? Porque não veio preparado. Não. Porque não veio preparado. Quando ele veio preparado para desenvolver todo esse mecanismo todo, realmente ele se manifesta as reações todas, né? Sim. Então, o que vai acontecer, e que precisa ficar bem claro, é que cada médium tem uma porcentagem
deliberação, de desarticular as suas forças anímicas. Porque também, nem sempre é vantajoso o médium desarticular essas forças em determinados ambientes. Então, tudo tem que ser controlado pelo espírito protetor. Então, qual é a matéria-prima, né, do fenômeno material, do efeito físico? Essa matéria-prima, como nós já vimos, é o ectoplasma, ou a força vital, ou o fluido magnético humano. Ele é peculiar a todas as formas da natureza. O ectoplasma, como vocês podem ver ali, à direita, aqui, né, materialização de um espírito. O que está acontecendo com o médium aqui? Ele está dormindo profundamente, né? E está havendo uma materialização. Pelo menos aqui nós vemos um rosto perfeitamente delineado. Então, o ectoplasma é essa geleia viscosa que vocês veem na materialização, que independe das qualidades morais do médium e que as suas emanações, elas se dão através dos orifícios do corpo, o nariz, o ouvido, o reto, etc. E está associado ao pensamento do médium. Por isso ele precisa ser muito bem preparado para essas reuniões, para essas sessões, a fim de não interferir negativamente nos resultados. Com relação a maior ou menor produção de ectoplasma, Allan Kardec diz: isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Então, a combinação entre o médium e o mentor é muito importante nesse caso. Precisa haver uma comunicação mútua, uma confiança mútua. Dá-se com essa força o que se verifica com a dos magnetizadores, que não é igual em todos. Quis o nosso Pai, e assim tem sido, que cada um de nós seja peculiar, original. Cada um de nós tenha uma tarefa. E cada um de nós se manifeste dentro de determinadas qualidades, de determinados pormenores que cada um conseguiu amealhar ao longo das existências sucessivas. Assim também com os médiuns. Variam muito de atribuições, de funções que tenha conseguido ao longo da evolução. Na prática, constatou-se que algumas combinações fluídicas fazem-se a muito custo, enquanto outras de forma tão fácil e natural que as pessoas nem mesmo se dão conta de que estão servindo de instrumento. É o caso, por exemplo, de adolescentes que nem sabem que são o pivô de muitos poltergeists, quer dizer, de espíritos brincalhões, de espíritos levianos, que se utilizam do fluido que eles exalam para assustar as pessoas. Então, isto não tem assim uma conotação de conhecimento por parte do médium.
entendemos que o ectoplasma, ou força nervosa, ou ainda fluido magnético animal, que se desprende na dissociação ou na desarticulação das forças anímicas, serve a diferentes finalidades, dependendo da sua natureza e das combinações que faça com o fluido universal. Então, muito do que o ectoplasma pode fazer para a pessoa vai depender do tipo de ligação que o médium ou a pessoa, mesmo sem saber, ela tem com o espírito desencarnado. Ela combinando o seu fluido com o espírito desencarnado. Então, nós temos aqui uma das mais belas manifestações do ectoplasma, que é a materialização. Mas nós podemos ter os raps, que são as batidas, né? A tipologia, ou o alto-falante que gira numa sessão de materialização, uma garganta ectoplásmica que se forma para trazer informações. Doutora, calma deixar. Calma deixar. Tá vendo? Bem, dentre os fenômenos de efeitos físicos, nós temos o transporte e a materialização. E a matéria-prima é sempre a mesma, é o ectoplasma. Os espíritos nos dizem na coleção André Luiz que nós temos 3 tipos de forças ectoplásmicas que são utilizadas nas sessões. Os fluidos A são as forças superiores, que vêm do mundo espiritual. Os fluidos B, eles vêm do médium e dos companheiros da reunião de materialização. E os fluidos C, eles são próprios da natureza terrestre. Por isso é que a gente ouve falar que nas sessões de materialização é comum aparecerem os índios que recolhem esses fluidos da natureza e transportam, e eles são utilizados no momento da materialização. Então, isso é muito comum nas sessões, porque os índios entendem muito da natureza. Quem lê O Nosso Lar, por exemplo, lembra-se de que, no momento em que André Luiz foi à casa dele para encontrar-se com a Zélia, no finalzinho do livro, o segundo marido da Zélia estava com uma pneumonia muito grave e a Narcisa e o André Luiz precisaram de fazer uma mesinha, um remédio, para que ele inalasse esse remédio para poder curar. E vocês viram ali ela se valer das forças da natureza, né? Ela procurou, né, os elementos da natureza para colher esse material e poder fazer o remédio, né, de que ele tinha necessidade para tratar do paciente. Então, esses são os fluidos C, próprios da natureza terrestre. Porque, como nós já vimos, todos os seres vivos têm emanação de ectoplasma. São capazes de emanar ectoplasma. Cada um dentro da evolução que possui. Quem lê também, e eu recomendo vivamente no livro Missionários da Luz, e também no livro Nos Domínios da Mediunidade, estudos
que o André Luiz faz da materialização. Pois bem, para fazer as sessões de materialização, os espíritos condensam oxigênio a fim de que ele se transforme em ozônio, para que o ectoplasma ele seja protegido pelo ozônio. Por quê? O ozônio não permite que micro-organismos ataquem o ectoplasma. E vocês sabem, o médium doa o ectoplasma, mas depois tem que voltar para ele, porque ele ficaria totalmente exaurido se isso não acontecesse. E quando estamos numa sessão de materialização, o trabalho dos espíritos é muito intenso, porque eles não podem permitir que o ectoplasma do médium seja atacado por micro-organismos, porque ele será filtrado e voltará a fazer parte do perispírito ou do corpo físico do médium. Bem, o que é o transporte? Transporte de objetos. Aí eu recomendo para vocês estudarem No País das Sombras, de Madame d'Espérance, Elizabeth d'Espérance. Era uma médium extraordinária do ponto de vista do efeito físico, a ponto de, através da mediunidade dela, ser transportada uma planta da Índia para a Inglaterra, né? A Ixora crocata, que é uma planta originalmente da Índia e que foi transportada na sessão de materialização que foi feita. Aqueles que tiverem interesse por esse assunto devem ler. São reuniões belíssimas que eram feitas, sobretudo, naqueles primórdios do Espiritismo, quando o Espiritismo veio a lume, e principalmente com os metapsiquistas e o próprio William Crookes na pesquisa psíquica que ele fez e dentro das observações que ele fez com o espírito Kate King, né, através da médium Florence Cook. Então, esse transporte ele é impressionante. Através da mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, a Sheila trazia conchinhas, né, repletas de perfume, e essas conchas eram do Mediterrâneo, não existiam nas costas litorâneas brasileiras, né? De modo que é um fenômeno belo e que faz parte do efeito físico. No caso da materialização, como eu disse, é preciso o isolamento, muitas vezes, dos encarnados que vão assistir e que não estão preparados para esse tipo de reunião. Por quê? Porque bebem, fumam desbragadamente, comem o que não devem, não se preparam para a reunião. Em muitos casos, os espíritos precisam isolá-lo a fim dele não interferir, né, no desequilíbrio da reunião e principalmente no desconforto do médium, né? Então, há duas possibilidades na materialização: materialização completa e materialização incompleta. O que André Luiz quer dizer com materialização completa? Quando o espírito ele se comunica por inteiro, ele apresenta-se, né, com os membros inferiores, os membros superiores, o coração batendo, os órgãos, e ele se apresenta por completo. Numa materialização incompleta, não é que ela não seja verdadeira, ela o é. No entanto, é o seguinte: o perispírito do médium desdobrado, ele serve de substrato ou de modelo para a materialização de um espírito.
Então, o espírito coloca em cima do perispírito do médium, né, a sua face e os seus vestidos, ou seu terno, ou a túnica com a qual ele se apresenta. Por isso que é chamada materialização incompleta. Não deixa de ser materialização, mas há uma economia de ectoplasma. Por quê? Muitas vezes na reunião a quantidade de ectoplasma não é suficiente para a formação de todos os órgãos e de uma apresentação completa. Na materialização incompleta, o espírito do médium, em estado de desdobramento, oferece o molde sobre o qual o espírito se comunica. Então, há um extenso roupão ectoplásmico e o desencarnado une-se a essa quantidade de ectoplasma que envolve o perispírito do médium. É por isso também que muitas vezes a materialização é considerada fraude. Porque ao tirar a fotografia, o perispírito do médium não deixa de se esboçar, mas em cima dele existe a materialização do espírito desencarnado. A materialização incompleta, então, é materialização de uma parte apenas do corpo espiritual. Por exemplo, o rosto e o tronco. No fenômeno de transporte, né, consiste no aporte espontâneo de objetos inexistentes no lugar, quase sempre flores, não raro frutos, confeitos, joias, etc. Há uma combinação entre o encarnado e o desencarnado no transporte desses elementos. No estado sonambúlico, o desprendimento é natural. Há uma dissociação das formas anímicas. Por exemplo, o encarnado é fenômeno anímico, mas ao mesmo tempo é o fenômeno anímico espirítico, porque ele se apresenta na reunião, mas ele está num estado alterado de consciência. Então, com o André Luiz nós aprendemos que é possível atravessar a matéria densa. Para atravessar a matéria, por exemplo, se um espírito está encarnado e ele se desdobra, para atravessar o muro, ele se desmaterializa e materializa no outro lado. Por quê? Porque ele já aprendeu a fazer isso. Então, nós seres humanos também vamos poder fazer isso, quando nós evoluirmos o suficiente e compreendermos que podemos desmaterializar e aparecer do outro lado. Isso é possível desde que a gente tenha um mentor bem forte, um santo forte do nosso lado, porque saber nós não sabemos como é, né? Quando André Luiz fala isso, inclusive ele diz o seguinte, que nós estamos aprendendo a dissociar a matéria. Por exemplo, o caso da bomba atômica, né? Nós estamos aprendendo a dissociar a matéria, mas que no mundo espiritual eles não só dissociam a matéria, como reintegram. E nós não temos nem ideia de como é essa reintegração. Desintegração. Caso encontrássemos utilidade que nos serve de base ao trabalho, poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação.
Agora veja aqui o que ele diz. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Então, para os espíritos, principalmente que já atingiram uma certa evolução, eles aprendem a desintegrar e a reintegrar a matéria. Então, muitas das questões que para nós é um bicho de sete cabeças, para eles fazem com a maior naturalidade, né? Então, essa integração e desintegração vai estar, assim, não sei, num tempo que a gente não sabe calcular, à nossa disposição. Nós vamos aprender a fazer isso. Bem, existiria materialização no mundo espiritual? Sim ou não? Sim. Sim. Quem é que se lembra de algum? Voz alta, sonora. Matilde, no livro Libertação. Isso. A Matilde materializou-se nos campos de saída no livro Libertação. Quem deu os fluidos foi Gúbio, né? Então, onde se vê que o duplo etérico, o corpo vital, existe também no mundo espiritual e é composto da matéria onde nós estamos, daquele plano onde nós estamos. Isso fica claro com a materialização da Matilde. Quem forneceu a matéria foi Gúbio. Outro que se manifestou foi Asclépios. E vocês podem ler em Obreiros da Vida Eterna. No mundo espiritual, eles têm uma espécie de uma redoma, né? Onde o espírito encontra elementos para se materializar. E ele vem de esferas muitas vezes superiores, dá a sua mensagem e desaparece. Foi o caso do Asclépios, que deu uma comunicação belíssima em Obreiros da Vida Eterna. Bem, era isso que nós tínhamos para hoje sobre mediunidade de efeitos físicos, mediunidade espirítica, quer dizer, quando o ectoplasma fornecido pelo médium é manipulado pelos espíritos desencarnados. Alguma pergunta? Pode dizer. Dona Manene, a senhora já presenciou uma materialização? Sim. E se tocar na pessoa que está materializada, o espírito, a senhora sente como se fosse pele? A pele é igual, a mão é quente, não tem nada desse fantasminha camarada que aparece por aí, né? Então eu tinha 11 anos e a irmã noiva materializou-se e os assistentes se dispuseram em círculo, né? E ela se materializou no centro desse círculo. E a médium que fornecia ectoplasma estava dormindo em uma cama improvisada, colocada no centro da sala, e dormia profundamente. A reunião foi feita para consolar um irmão nosso, o Joaquim, que estava nos últimos momentos de sua vida terrena, tinha tuberculose, e naquela época a tuberculose não tinha sido tratada a tempo porque a penicilina estava começando, né? E ele então não queria desencarnar, porque ele estava noivo, amava muito a noiva e não queria deixar o planeta, a superfície, claro. E aí
e ela se materializou, um vestido assim, todo branco, com rendas, e assim, uma saia enorme, e com os cabelos pretos, uma face muito bonita. E quem que ela escolheu para ir ver o Joaquim? Eu. Então, ela falou assim, Vi, meu amor, vamos ali. Aí eu dei a mão para ela, a mão, Sentiu o calor. né, quente, né, macia a pele, né, e aí ela me pôs sentada na parte dos pés do doente, ela foi para a cabeceira e ela então disse palavras muito bonitas, confortadoras para ele, dizendo que ela também tinha partido sem realizar o grande sonho da vida dela, que era o casamento, e que ele se conformasse, porque no mundo espiritual ele poderia trabalhar bastante, ajudar também a sua noiva, enfim. Ele foi bastante reconfortado com essa sessão e uma semana depois ele desencarnou. Desencarnou mais sereno, né, e realizou essa passagem. De modo que eu posso dizer com toda segurança que não é esse pavor que a gente vê no cinema, né, de apresentações fantasmagóricas. É um ser humano normal, né? E quanto mais completa é a materialização, mais você vê detalhes da materialização. Doutora, e a emoção nesse trabalho? A emoção nesse tipo de trabalho? É muito grande. Por quê? Porque é ao mesmo tempo confortante você ter certeza de que o mundo espiritual realmente existe, e mais que isso, que ele colabora com os encarnados, né? Nós estávamos ali numa reunião para que o nosso irmão que estava doente tivesse um alento, um conforto, para poder deixar o mundo, e ele precisava partir, né? Então, eu acredito que essas sessões, elas não têm só um caráter assim majestoso, miraculoso. É uma reunião de grande conforto moral, quando bem utilizada a materialização. Mais alguma pergunta? Peixotinho foi um dos maiores médiuns de efeitos físicos do Brasil. Ele realizou sessões lá em Pedro Leopoldo e o Chico também auxiliava na doação de ectoplasma. E eram reuniões maravilhosas, porque são as chamadas materializações luminosas, em que o ectoplasma tem tamanha pureza que o espírito ilumina toda a sala ao materializar. É a materialização luminosa. Assim materializou-se Bezerra de Menezes, assim materializou-se Emmanuel. O Joaquim Alves, que participou da reunião, juntamente com com o senhor José Gonçalves Pereira, da Casa Transitória, aqui de São Paulo, ele nos disse que é indescritível a sessão em que o Emmanuel compareceu, porque iluminou toda a sala, mas ele tinha uma túnica, ele envergava uma toga em que o Cruzeiro do Sul estava todo desenhado nessa toga. E que ele não tinha condições de descrever para nós o que ele sentiu, o que ele viu, né? Mas também Emmanuel acabou com o barato deles, porque ele se comunicou para dizer: todos viram, estamos aqui, muito bem. Só que a última vez que vai ter sessão de materialização aqui em Pedro Leopoldo, porque o Chico Xavier, o Chico, nosso médium, não pode desviar a sua tarefa dos livros. E se ele for se dedicar à materialização, ele não vai poder realizar a tarefa na sua integralidade.
E a partir daí não houve mais sessão. Mas realmente o Joaquim, o testemunho do Joaquim é assim, impressionante para falar sobre essas materializações. Vamos trabalhar?